Na raiz mais profunda do hebraico, entre enigmas e códigos que a Bíblia nos traz, além de suas difíceis metáforas, para quem não sabe interpretá-la, e um provérbio meu de novo, a teologia faz você desconhecer Deus. Mais longe você fica. Em Gênesis 1, entendemos a dualidade quando ele se revela luz e trevas, no hebraico, bem e mal. Então, quando você tem a Escritura, que você abre ela logo no início, quantas vezes já falei isso? Temos, verso 3, haja luz, sinônimo de sabedoria, entendimento, discernimento e sinônimo de bondade, bem. Viu Deus que a luz era boa e então fez a separação luz e trevas. E aqui no original, de forma enigmática, Deus está separando dois reinos. Em outras palavras, para a filosofia ficar clara, ele está criando a proposta do crivo, do mundo, do domo, do ciclo. Nesse confinamento que vamos viver durante 7.000 anos, sendo desses 7.000 anos o principal crivo em 6 dias, 6.000 anos, ele propõe várias metáforas e vários enigmas. Você não acredita no que eu estou falando? Vou te provar. Assista meus vídeos, Como Tudo Começou, Terminará, Jardim do Éden. Preste atenção. Como é que ele faz? Cria o mundo em 6 dias, termina no 7º e descansa no 7º, para representar o quê? A duração de todas as coisas. Como é que ele faz? Ele diz através de seus profetas e seus ensinadores: o Cordeiro de Deus estava morto muito antes da fundação do alicerce do crivo. Então ele propõe a dualidade. É uma metáfora. Assim como o Jardim do Éden é uma metáfora, assim como a serpente é uma metáfora. Percebe? Como podem pessoas dizerem que entendem alguma coisa da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e levarem no literal o fruto, ou pior, a fruta, ou pior, a árvore, a serpente? Mas quem é que deixou a serpente entrar se os querubins protegiam com espadas flamejantes de fogo, desembanhadas, não é assim que os pentecostais gostam de dizer? Cadê a proteção dos querubins quando a serpente entrou lá? Ora, quem é que criou o homem, podendo cair, podendo pecar, como também podendo acertar? Quem é que criou o alvo e disse para o homem: este é o alvo, quando você errar, você erra o alvo, você peca? Quem é que criou a concepção de pecado? Quem é que colocou uma árvore no jardim sabendo que o homem não resistiria à tentação do ter, ser e poder, querendo ser como ele, ciência do bem e do mal? Porque se fosse como ele, não morreria. Quem é que propôs tudo isso? Quem é que fez o mundo, afinal, com as dificuldades que tem? E quando este que fez tudo isso esteve aqui materializado, ele mesmo repetiu essas palavras com outros termos, dizendo: eu vim trazer dissensão, eu vim trazer o fogo, eu vim trazer divisão, eu vim trazer o juízo. Eu vou passar primeiro pelo fogo, apontando para a cruz, depois eu volto trazendo fogo sobre o mundo. Vocês não recebem, mas o outro que vem após mim receberão. O triângulo para cima, a bondade corporificada, a luz, não receberam, mas as trevas corporificadas, que é o anticristo que virá, receberão. Veja meu vídeo, Jesus é o anticristo, para entender. Muito bem, ele propôs esse crivo já no início. Aí em Gênesis 2:3, na dualidade macho e fêmea, ele expulsa o próprio homem do jardim. Ele cria a semente do bem e do mal com a semente de Abel e Caim. Ele mesmo diz
que vingará o que a serpente fez. Tudo numa linguagem tipológica de manifestações desse grande roteiro, história, onde estamos inseridos. Uma história que é um código-fonte que não para. E como eu mostrei no vídeo de ontem, 444, tudo é 4 pontos cardeais, vocês me ajudaram e foram lembrando. Hoje o Nuno me escreveu mais 4 temperamentos, 4 pontos cardeais, 4 fases da borboleta, 4 fases da vida. E para onde olhamos também tem 666. Para onde olhamos, meu vídeo Deus, Código-Fonte, Matemática de Deus. Para onde olhamos, vemos Deus, trilogia O Céu é Aqui. Tanta coisa maravilhosa que a gente tem estudado. Mas o que eu vou falar hoje transcende tudo. Gênesis 2, 3, ele deixa claro aqui que por mais que existam metáforas, ele está no controle das 2 serpentes. É ele que está no controle das 2 serpentes. Uma serpente que é levantada no deserto para salvar, e uma serpente que é levantada no jardim para derrubar, para levar o homem à perdição. E a serpente que é do bem destruirá do mal, como foram as varas de Moisés e Arão contra os feiticeiros. Ele faz isso na história toda. Raquel, cale-se. Ou alguém cale ela. Ou respeita ou ó. Vai. Gênesis 6. Gênesis 6. Vamos ler? Ó, lê comigo. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é matéria, carne, mas os seus dias serão 120 anos. Ora, não sabia Deus que o homem cairia? E mesmo assim não o fez? E por que o fez? Porque o seu plano é fazer existir aqueles que passarem pelo crivo para aumentarem a sua luz, a sua glória, a sua sabedoria. Veja meu vídeo Sofia, o lado feminino de Deus, trilogia. Mas para entender isso aqui, você tem que ter assistido outra trilogia. 72 forças, quem lembra aí? 72 virtudes, 72 energias de Deus, do bem e do mal. Continua o texto. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Presta atenção, na verdade, Moisés provavelmente, quando escreveu este livro, muito tempo depois, nós estamos falando de Moisés 1500 aproximadamente antes de Cristo. (1500 antes de Cristo). Ou seja, são 2500 anos depois que Moisés escreve. Algum problema com relação a isso? Não, não muito. O Criador está no controle disso, da história. Ele não erra a sua história, seu plano, seu código-fonte. Só que tem uma coisa. O fato de Moisés escrever depois faz com que Moisés não dê muitos detalhes para o enigma. E o livro de Enoque é por demais adulterado, acrescido ou subtraído, esses que vocês têm aí, encontram na internet. Mas ele dá alguma luz a mais. Assim como o livro História da Criação, por exemplo. Mas mesmo esquecendo desses livros e sem precisar deles, em muitas Bíblias você vai encontrar, ao invés de homens de renome,
você vai encontrar, ao invés de varões de fama, conhecidos no mundo inteiro daquela época, você vai encontrar versões ou traduções que dirão o sinônimo deuses. Tem alguém que está assistindo aí e aparece deuses? Gênesis 6:4? É aí que surge a mitologia divina do único Deus. Como é possível um politeísmo? Você que é bitolado, você que tem uma mentezinha tão pequenininha, tem que assistir vídeos, tem que evoluir, tem tanta coisa para você ver, você não podia nem estar assistindo isso aqui. Isso aqui é proibido para crianças. Proibido. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu tenho vídeos como Seremos Deuses. Eu tenho vídeos, como eu falei em São Paulo, 70% dos cristãos, para mais, ficarão de fora. E os pagãos entrarão. Como eu falei recentemente, quem lembra? Qual bom aluno que lembra o vídeo que eu falei esses dias sobre os deuses, que todas as pessoas, vídeos da verdade relativa, transformação contínua, grandes revelações, onde eu disse que todas as pessoas que se dobram ignorantemente, sem saber, diante de imagens de deuses, mas para elas é o que elas aprenderam dentro da cultura posta e dada para elas, é o bem, assim como para nós também, de acordo com a evolução, relativizando, que será cobrado delas. Muito bem, agora preste atenção. Em Gênesis 8, Deus conserta o problema que ele fez. Triângulo para baixo, triângulo para cima. Olha só. Aqui em Gênesis 11, ele faz outro triângulo para baixo. E eu até esqueci de colocar Atos 2, que é quando ele faz outro triângulo para cima. Eliane, por favor, entenda. Eu vou ter que tirar esse chat. Dá para entender o que eu disse quando eu falei proibido? Eu estou falando com sábios ou não? Olha só. Gênesis 6. Mitologia. Todo politeísmo vem da onde? Será que você não pode ter um pouquinho de intelectualidade, mente aberta, um pouquinho que seja, para ir pelo caminho da coerência holística ou para ir pelo caminho da obviedade, do raciocínio lógico de 2 mais 2, para poder entender que tem que ter uma história extremamente explicável, mais do que diz o documentário Os Deuses Eram Astronautas, de 1980, tem que ter uma explicação para as naves espaciais, para as carruagens de fogo, para os extraterrestres, para os deuses da Grécia, para os deuses da Suméria, para os deuses da Babilônia, para os deuses que Salomão, o homem tão reverenciado pelos judeus e por vocês cristãos que vão para o templo, para a igreja, para a casa de Deus, Salomão e Davi se dobraram diante desses deuses. E não é por influência de mulher não, porque eles escreveram muitos livros, eles eram pais, mestres nisso. Eles davam aula até para os faraós que vinham do Egito aprender com eles sobre quem eram esses deuses, essas forças, essas divindades, hoje entendidas como deuses, hoje entendidas como orixás, hoje entendidas como energias, como entidades. Dá para você ter um pouquinho de inteligência e pensar por que essa história mitológica e real, entenda quando eu digo mitológica, atingiu todos os povos e culturas com a permissão de Deus. Por que o mundo inteiro é politeísta ou pagão e apenas Israel, uma naçãozinha tão pequenininha perto do mundo, era monoteísta? E o que é que aconteceu com Israel quando Israel se estabelece depois de Cades Barnea, depois que vence os gigantes, que são esses demônios que eu já falei em tantos vídeos, vou voltar a falar daqui a pouco. Quando Israel se estabelece em Canaã, que ele vence, que ele destrói todos aqueles mini-reinos que estavam ali inseridos, dominando a terra deles.
até eles vencerem os perizeus, os heteus, os cananeus que estavam habitando. Quando eles conseguiram vencer todos aqueles filisteus, jebuseus, aí eles se tornaram uma nação forte e poderosa como as outras. Eu não sei se dá para entender o que eu estou falando. Eu vou fazer um desenho, um esqueminha aqui no lado. Dá para você olhar aqui? Ó, o mundo inteiro pagão e politeísta. Deus fez bem no centro da terra uma gotinha de monoteístas. E essa gotinha, quando apenas cresceu e se estabeleceu na terra de Canaã, se tornou mais pagã, mais pagã, mais pagã, mais politeísta que todos os outros povos politeístas, a ponto que Deus chama seus profetas para refutá-los, para denominá-los de virtude, qualidade prostituta. Se todo mundo é pagão e politeísta, e Israel agora era pior que todo o mundo, onde é neste mundo e nesse crivo que o Criador conseguia ver alguém que o tivesse como único Deus? Me responda. Quantos judeus ele podia olhar e encontrar bondade, devoção, não só com o fenômeno Isaías de lábios, mas de coração, intenção, desejo, motivação? Agora voltando aqui, dá para entender pela intelectualidade que todo politeísmo tem que ser explicado? Deus está por trás disso. Não faz sentido o mundo ser tão pagão com a anuência do Criador. Quebra a imagem, quebra a imagem. Vem rei, quebra a imagem. Vem outro rei, coloca a imagem de novo. Quer que eu prove? Vou provar. Vai pegar fogo. Olha essa imagem aqui. Eu vou mostrar uma imagem. Você está vendo aí na sua tela uma imagem? Sabe o que é essa imagem aí? Essa imagem, meus queridos, é um cronograma muito bem feito nos Estados Unidos dos reis do norte e reis do sul. Casa de Israel, casa de Judá. A dualidade, triângulo para cima, triângulo para baixo. A divisão do reino. Samaria, os samaritanos, por isso a divisão dos samaritanos, que eu já falei em outros vídeos. E Israel, os judeus. Que na verdade, eram para ser da tribo de Judá, mas hoje, você entende, é a característica final. Ficou assim, popularmente. Agora entenda. Você está vendo ali quadradinhos escuros? São os reis maus. Você está vendo quadradinhos claros? São os reis bons. Mas no meio desses bons tem uns que foram neutros. Sabe quantos reis, depois que Israel se estabeleceu, a nação que era para ser monoteísta, para adorar o único Deus, sabe quantos reis que conheciam a Torá, que conheciam a história de Moisés, que conheciam a história de Adão e Eva, tudo que você conhece hoje, e muito mais que você, porque eles sabiam decorar a Torá, o Pentateuco. Sabe quantos reis foram dignos do trono, foram de bom coração, amáveis, misericordiosos para com o povo? Sabe quantos? Apenas, olha no meu dedo aqui. 1, 2, 3, 4. Outros 4 foram neutros. Ora faziam bondades, ora faziam maldades, se vendiam. O resto, todos os outros, dezenas deles, foram do mal. Do mal. Alguma coisa está errada.
Eu ainda não estou dizendo nada com nada. Eu só estou começando. Mas alguma coisa está errada. Você consegue ver Deus tentando encontrar alguém que servisse? Vamos usar essa expressão cristã? Servisse, adorasse o único e verdadeiro Criador? No triângulo para baixo, ele permite 72 forças que ele disse lá em Gênesis 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha a tipologia. Plural, Elohim. O Deus do livro de Jó cronológico antigo, daquela questão de filhos de Deus, Satanás e Deus, do pensamento raciocínio poético que tipifica o que Deus vê, como vê o ser humano aqui, nesse crivo. Jó é o tipo perfeito disso. O crivo que ele vive em matéria. E ele reconheceu isso, da matéria eu vim para a matéria, eu vou voltar, porque eu não sou matéria. O livro de Jó desbanca, desmascara todos os teólogos que querem esconder, jogar debaixo do tapete a questão dos filhos de Deus, dizendo que eram filhos de Sete, os filhos de Caim e os filhos de Sete, mentirosos ou ignorantes. Quantas pessoas da teologia cristã escondendo que não eram duas asinhas aqui e duas asinhas nos pés, mas duas asinhas nos órgãos sexuais. Mas a gente quer fazer um Jesus bonitinho, um Deus comercializável, um Deus vendável. Quantos que não querem mostrar o juramento feito debaixo do saco escrotal, é isso mesmo, de Abraão. Vá buscar uma mulher de dentro da minha parentela para o meu filho Isaac. O juramento debaixo da coxa não é coxa. O anjo atinge a coxa, a força de Deus corporificada, teofania, epifania, angelofania, o que você quiser. Mas Deus se manifestou em forma de anjo com uma espada, lutou com Jacó. É Deus que faz a história. As pessoas limitam Deus. E sabe quem é que mais limita a Deus? Aqueles que dizem que Ele é todo poderoso. Aqueles que cantam, oram, vibram, choram, pulam, sapateiam, dançam, dizendo, Ele tem poder, Ele tem poder. Mas na hora de entendê-lo, vocês o colocam numa caixinha. Vocês limitam o poder dele. Vocês não sabem do que ele é capaz. Vocês nem o conhecem. E pela teologia, um homem jamais conhecerá ele. Você consegue entender que não era a coxa de Jacó que foi ferida? Por que substituem órgão sexual por coxa? Por que fazem isso? Por quê? Para comercializar Deus. Se essas 72 forças de Deus, qual o problema do sexo? Quem é que inventou o pênis? Eu estou dando aula para adultos. Quem é que inventou o pênis? Quem é que criou a glande? Foi criando, fazendo todos os formatos, todas as formas. Quem é que criou o espermatozoide, o óvulo, a trompa? Quem é que criou o órgão sexual feminino? Por que a ideia de Salomão e dos esotéricos com relação ao órgão fálico? Por que em toda a cidade tem um obelisco? Por que você acha que em Buenos Aires, São Paulo, aqui em Criciúma, onde você vai tem um obelisco? Por que os egípcios acreditavam no poder cósmico do cruzamento, do sexo entre o macho e a fêmea? Porque os gregos acreditavam na transa dos deuses, na relação sexual dos deuses, no poderio cósmico, na energia cósmica que se gera através dessa mistura. Porque o próprio Salomão estava se dobrando diante de Astarte, Astarote, deusas, ou deuses, como queira, da fertilidade, do sexo.
Porque Éfeso, e lá estava Paulo, se dobrava diante de Diana. E as prostitutas, que ele fala sobre o cabelo delas, que até hoje tem igrejola por aí com problema de véu ainda, até o Mário Persona, meu Deus do céu. A questão do costume das prostitutas, verdade relativa de 2000 anos atrás, por conta que elas eram adoradoras da deusa Ártemis, ou da Diana dos Efésios, se entregavam para essas deusas da fertilidade e do sexo. Suas vidas eram de devoção aos homens. Viviam disso, raspavam suas cabeças. Dá para entender? Mas está na Bíblia, irmão, que o Jesus falou que os anjos do céu não casam. A tua mente é tão pequena. O mesmo Jesus que olhou para os discípulos e falou: eu falo numa linguagem com vocês e falo noutra linguagem com eles. E mesmo com vocês, entre vocês eu escolho com quem falo. E no final ele disse: tem muita coisa que eu queria falar e não posso falar. A Escritura diz que só com Moisés que ele se abriu, o resto é enigma. Paulo diz, 1 Coríntios 13:12, é tudo enigma, não dá para entender agora, é só parcialmente. Paulo falou, quando fui até o terceiro céu, olha o entendimento, não existe 1, 2, 3 céus. É a dimensão de espaço dentro da nossa ilusão, dentro do crivo, eu vou explicar depois no final. Eu vi coisas que o ser humano jamais vai entender. Dá para entender que você não consegue entender? E quem é que consegue entender um pouquinho do que eu estou falando? Eu estou dizendo que 72 forças de Deus criaram um problema e uma solução. É por isso que os maçons e esotéricos seguem a ordem de criar problema e solução. Ord, ab, shau, Dá para entender que caos gera ordem. E quem criou isso foi o próprio Criador, Deus. Eu vou explicar mais. Eu só estou começando. Eu tenho mais meia hora. As 72 manifestações de Deus, que é apenas um número tipológico, formas, qualidades de Deus se manifestar, assim como ele fez o teu cérebro com 72 virtudes do bem, 72 virtudes do mal para cada hemisfério, esquerdo e direito, emoção e razão. Ele também fez macho e fêmea. Por que que você acha que tem um obelisco em muitas praças das cidades em linha reta na cúpula de uma igreja ou na cúpula de um museu, e a cúpula é o órgão sexual feminino? Sexo. Quem é que criou o sexo, meu Deus do céu? Por que são tão bitolados? Você fala em sexo, é um horror. Quem é que criou o sexo? Quem é que fez os detalhes? Quem é que criou o orgasmo? Pelo amor de Deus. Por que são tão pobres e medíocres sobre assuntos óbvios? Por que criaram fantasias em suas cabeças e uma religião endoidecida, cheia de culpa, medo, que não se pode pensar, que não se pode filosofar? Tudo tem medo de evoluir. Vai morrer boca de burro. 72 forças de Deus, do mal, por isso o triângulo para baixo. Você está vendo esse triângulo para baixo aqui? Em Gênesis 6, desceram, tiveram relação com as... Ah, meu Deus do céu. Eu já falei isso na trilogia. Olha para cá. Quantos depoimentos de OVNIs, ETs, extraterrestres? 95% é farsa. É charlatanismo como tem em todo lugar, no terreiro, na igreja evangélica, charlatanismo. Aproveitadores, oportunistas, mentirosos, mulheres alucinadas. Ah, eu vi um reptiliano. Ah, eu tive relação com mutante, com extraterrestre. Mas também tem verdades. Volto a dizer, os deuses eram astronautas 1980. Assista e fique só com a espinha do peixe. E o espinho da rosa você tira, fica com as pétalas. Fica com a fragrância daquele documentário só para entender, arqueologicamente comprovar. Estou te comprovando. Aquilo é uma antologia arqueológica extraordinária, fenomenal, para que você entenda que muitas cavernas de índios
de civilizações maias, astecas, incas, egípcias, babilônicos, sumérios, nórdicos, vikings, ou russos, soviéticos, nazistas, na Antártida, na Antártica, no Polo Sul, no Polo Norte, em missões que você não tem ideia. Eu não estou falando do disco voador drone, a gente vê hoje, mas já existia drone em 1930. Documentos antigos mostram drone em 1930. Assim como existia já tecnologia avançada, como eu já falei, Israel guarda até hoje Nikola Tesla. Mas eu quero chegar em outra coisa, para não perder o foco. Olha para cá, presta atenção. Será que vocês estão preparados para ouvir? Quem está preparado aí? Gente, Deus se manifesta nessas virtudes e forças como Ele quiser. E sabe por que tudo isso é difícil entender? Porque falta uma coisa na visão holística que eu vou explicar no final. No final. Mas antes, quantas mulheres contam depoimentos lúcidos? Eu não estou falando das doidas, eu não estou falando das mentiras e charlatanismo. Quantas mulheres já contaram? Quem aí já viu documentários reais de mulheres que dizem, afirmam ter tido relação sexual com extraterrestres? As manifestações de demônios. E quem são os demônios? Os filhos dos filhos de Deus, que eu tenho ensinado vocês, os espíritos de homens mortos, que são os híbridos, os mutantes, os reptilianos, como você queira, que saíram de um DNA diferente, RH negativo, ou como que, mas saíram de um DNA diferente, que veio de quem? Veio de Deus. Como é que eles passaram a ser deuses? Olha o óbvio, olha a coerência. Só passaram a ser deuses porque vieram do DNA de Deus. Metade Deus, metade homem. É isso que mostra toda a mitologia. E para que isso acontecesse, a própria Bíblia fala disso. Não preciso nem pegar outros livros. Gênesis 3 está aí. Essas 70, para quem já assistiu a trilogia 72 Forças sabe que Deus está permitindo, Ele está tendo relação sexual. Fala em relação sexual, o bitolado, o ignóbil vem aqui e já pensa, Deus faz sexo. Já pensa em prazer, ou mentinha pequena. Deus não habita dentro de nós. Deus não está em toda a matéria. Não é Ele que está iluminando tudo isso daqui. Eu vou falar no final sobre holograma. O que vocês pensam? Quantas pessoas estão tendo relação sexual agora, no mundo inteiro? Você acha que Deus vira o olho? Porque você é pobre e medíocre, você acha que Deus é? Evolua, olha aqui. É Ele que fez tudo isso. Evolua, sai dessa. Sai dessa, viu? Olha aqui, Deus fez uma inseminação divina e não artificial. Assim como fez no ventre de Maria, já vou chegar em Maria, dentro daquelas mulheres. Ele corporificou, ele não pode fazer teofania? Ele não pode fazer epifania? Não foi ele que mandou a serpente no jardim, meu Deus do céu? O cidadão vai vir aqui, vai me chamar de herege, vai me colocar na fogueira e vai dizer assim, eu creio que Deus mandou a serpente no jardim. Eu creio que Deus fez aquele maestro bonitão lá nas orquestras celestiais divinas, angelicais, que era tão formoso, anjo, arcanjo ou querubim. Lúcifer, era Lúcifer e Samael. Eu creio. Aí você pergunta, e você acredita que Deus pode corporificar ou enviar espíritos do mal para ter relação com as mulheres? Se, meu Deus do céu, se as pessoas que não entendem que Deus é o diabo, não dá na mesma? Não foi ele que fez o diabo, sabendo que o diabo seria mal desde o princípio? Não foi ele que deu o mundo para o diabo, dizendo que ele é o príncipe desse mundo e que o mundo jaz, está dominado pelo mal? Não é ele quem propôs isso? Não dá na mesma?
Cadê os inteligentes? Cadê os sábios para entender o óbvio? Se ele tem deuses, filhos de Deus, que diz o livro de Jó, que diz, Gênesis 6, e esses viram as mulheres e tiveram vontade de possuí-las, as formosas. Mas tudo isso é tipológico, é metafórico. E quando Deus faz isso, como fez com Maria, agora ele faz pelo mal. Por quê? Por quê? Porque ele está propondo um crivo. Como é que é o nome desse vídeo revelador? As relações sexuais de Deus para o crivo. Ele está propondo um crivo. Agora presta atenção. Quando essas mulheres tiveram relação com essas forças que emanaram de Deus e corporificaram, seja como você queira, em OVNI, extraterrestre, extraterráqueo, reptiliano, o que você quiser, Deus corporifica nessa matéria, porque tudo é holograma, vou falar no final, como ele quiser. Não coloque Deus numa caixinha. Que teologia desgraçada, pequena, pobre, pueril. Olha isso aqui. Ele faz isso. Coloca o código. O que acontece? Abra aí. Nascem o quê? Gigantes. Os valentes. Viu o Senhor toda a maldade na terra? Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Por que escolheram? Por que escolheu? Por que escolheu as mulheres? Por que uma escolha? Escolheu. Muito bem. Tudo isso aqui é propósito. Ainda que você seja tão cético e pequenininho, com uma mente desse tamanho, olhe para mim e diga, eu acredito que existiam sim 72 anjos. Eu acredito no Pai, no Filho, no Espírito Santo, nos anjos, nos arcanjos, nos querubins, nos serafins. Ainda que você crê em tudo isso, dá na mesma. Dá na mesma. Sabe por quê? Porque tudo foi ele que fez. Ele é o Criador. É com a anuência dele. A conivência, complacência dele. É ele que está propondo essa existência dessa forma. Dá na mesma. Então não seja tolo. Olha a história que ele desenhou. Aí em Gênesis 6, o triângulo para baixo, ele faz isso aqui. Por quê? Por quê? Para nascerem seres... Parem um pouquinho o chat. Olha a revelação. Sei lá. Música. Sabe o que é que Deus faz aqui? Ele está criando os deuses que depois todas as nações iam adorar. E ele faz isso exatamente e cronologicamente correto. Ó. Antes da criação das nações, que vai vir depois em Gênesis 10. E adivinha quantas nações são? 72. Ele faz exatamente isso de propósito. Descem suas virtudes do mal. Diga comigo, 72 virtudes do mal. Diga comigo, 72 qualidades do mal. Todas as qualidades do mal de Deus. A inveja, o ódio, a vingança. Descem essas virtudes em frequências, em energia cósmica. E materializa e corporifica numa forma. E escolhe uma mulher formosa. E insemina dentro do útero dela. Coloca ali um esperma. Com o código-fonte DNA adulterado. Porque é divino e humano. Humano e divino. E essa mulher engravida e dá à luz a um ser híbrido. Esse ser híbrido vai ser destruído por quem? Gênesis 8 vem logo em seguida. Ei! Gênesis 8 vem logo em seguida. O que é que acontece em Gênesis 8? Deus escolheu Noé e disse: Noé, tá na hora de matar os seres que eu fiz.
E a Bíblia é tão poética e tão adulterada que ela diz que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu, meu Deus do céu, e você ainda prefere acreditar nisso que no que eu estou falando. Tem mais coerência ele se arrepender na tua Bíblia? Deus se arrependeu? O plano dele deu errado? Que Deus é esse? Anamim, saudades. Olha isso aqui, Gênesis 8, Deus levanta um homem chamado Noé com 8 almas, com 7 almas, e faz com que morram os seres híbridos, frutos das relações sexuais, entre aspas, entre aspas, entre aspas. Cadê os evoluídos para entender? Para entender, para entender. Aí o que ele faz? Ele mata com a água, dilúvio, o primeiro apocalipse. Selá, Débora, o dilúvio é o primeiro apocalipse. Para quê? Imagine aqueles gigantes. 3 metros, 3 metros e 50, 3 metros e 80, 4 metros e 20. Homens sanguinários. Imagine um gigante daquele. Sanguinário, estuprador, violentador, mercenário, destruir as casas dos homens. Por quê? Porque são as virtudes do mal que corporificaram. Dá para entender? Eu não sei se foram 72 gigantes, ou se foram 720 gigantes, ou 7.200 gigantes, eu não sei. Eu só sei que a água teve que subir para matar afogado aqueles homens tão fortes. Aqueles deuses. Por quê? Se você morre, o teu espírito volta para Deus, Deus é espírito. Mas aqueles eram humanos e divinos, híbridos. Então quando eles morreram, o espírito deles não voltou para Deus, mas ficou aqui nessa dimensão. Mesmo eles sendo céu, isto é, imatéria, eles ficaram no primeiro céu, isto é, terra, matéria. Eles ficaram aqui, e eles estão aqui. E sabe como é que é o nome que eles são chamados lá? Na Grécia. Quem sabe o nome dos deuses gregos aí? Sabe como é que ele era conhecido por Salomão? Salomão chegou ao ápice da sua sabedoria e disse: Marduk, tu és o Marduk dos babilônicos, tu és Astarte, Astarote, tu és Azerá, tu és todos esses deuses, porque todas as virtudes do mal para o crivo corporificaram. Aí como é que ele se manifesta na África, no candomblé, na magia negra, na quimbanda, na umbanda? Como é que ele faz? Entidade pombagira, entidade Exu Caveira, Exu das Trevas, Zé Pilintra, são apenas nomes da forma que ele se manifesta em diversos povos, culturas, mas são as mesmas entidades do quê? De deuses, entidades divinas, deuses, orixás, guias. São entidades, são espíritos de homens mortos, e os espíritos estão certos, mas o que eles não sabem, a maior parte dos espíritas não sabem, mesmo os médios, mesmo os palestrantes, é que esses espíritos são filhos de Deus. Na verdade, olha para a pirâmide aqui, só existem 3 seres que nós conhecemos em todo o universo, em toda a existência. Deus, o Criador de todas as coisas, que é o próprio tempo, que é a própria existência, que é matéria e imatéria, tempo e atempo, temporal e atemporal, espaço e sem espaço, dimensão, holograma. Agora, 2, os filhos dos filhos de Deus, os netos de Deus, como eu costumo chamar, os demônios que possuem as pessoas. Por isso que não pode comer carne com sangue, desde Levítico, porque a alma do animal, diz Levítico, lá Deus falando para Moisés, é o sangue. Porque é através do sangue que esses deuses se alimentam de suas oferendas. Magia negra, seja sangue de um bebezinho, seja o sangue de um bode, de uma galinha, para poder ter energia e ficar incorporado. Eu já falei isso tantas vezes. Mas agora o que eu só quero dizer, existem esses deuses que estão aí pela terra.
possuindo as pessoas quando ela escolhe a matéria. Agora escuta aqui, vamos revelar isso aqui, vai pegar fogo. Ei, vai pegar fogo, selar, 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 selar. Olha a revelação que eu vou dar. Baixar um pouquinho aqui, ó. Som alto para você prestar atenção, aguça a sua audição. Quando você... Por que Deus fez isso, Áquil? Por que Deus fez? Por que Deus teve relação com as mulheres e gerou todos esses seres e depois mandou água e matou eles? E esses espíritos ficam aí perturbando a gente? Por que eles ficam perturbando a gente? Eu vou te explicar por quê. Porque são as 72 virtudes do mal para o crivo daqueles que escolhem descrer, para aqueles que negam Cristo, para aqueles que não querem Ele e suas virtudes do bem, porque o homem não é obrigado a crer, porque o homem não é obrigado a querer fazer o bem. Se ele é filho de Caim, se ele escolhe a ciência do mal, então ele merece 72 qualidades do mal. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando um homem tem ódio no coração, todas as entidades de Deus, da parte de Deus que estão aí, esses espíritos imundos que representam o ódio, entram dentro dele e fazem da alma dele, que é o sinônimo de habitação, que é o sinônimo de casa, morada. Quando você tem vingança, quando você sente vingança, quando você tem esse sentimento horrível, tenebroso da vingança, do ciúme, da inveja, essas virtudes do mal fazem com que esses espíritos entrem dentro de você. Quando você é materialista, esses espíritos que estão aí entram dentro de você. E cada vez eles vêm mais habitar dentro de você, de acordo com o que você é e de acordo com o que você escolhe, as energias, as forças, as frequências. Prove que eu estou errado. Quem diria que um título tão doido seria tão coerente? As relações sexuais de Deus para o crivo. Que maravilha! Até bebi uma água. Isso é motivo de sair pulando. Minha vontade agora é que tem um apartamento, tem uma sacada, se eu sair pulando aqui eu caio. Minha vontade é sair pulando, 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 igual pentecostal. Aê, êxtase de professor. Agora imagine quando você é amável, misericordioso. Quando você é manso, quando você não é materialista, é humilde. Sabe o que acontece? Quem é que vai possuir a sua alma? Quem é que vai morar no seu coração? Quais forças, energias, vibes, vibrações, como costumam dizer hoje, sem saber o que estão falando? Qual vibe vai habitar dentro de você? Qual frequência? Quais 72 virtudes do bem? Quais anjos do bem vão morar dentro de você? Que coisa mais linda. Isso aqui é lindo demais. Eu tinha um monte de coisa para falar, nem vou falar mais, nem preciso. Em Gênesis 10, o que é que ele faz? Olha, você nunca tinha entendido o livro de Gênesis dessa forma. O livro de Gênesis está revelando para você todo o crivo, todo o cíclico mundo.
Gênesis 10, o que é que ele faz? 72 nações. E Israel não estava aqui. Israel só surgiu muito tempo depois. Ele faz o que aqui? 72 nações. E essas 72 nações podem escolher o bem ou o mal. E pasmem, muitas nações que foram pagãs fizeram mais o bem do que Israel. Ah, como fizeram! 72 nações. Formadas por quem? Por esses 72 deuses. Eles que inspiraram os homens à guerra, até os códigos-fonte acessar linhas imaginárias metafísicas de simpatia. Hipnose, regressão, acessar o código-fonte, oferendas, feitiçaria. É Deus e seu lado mal revelando o seu lado mal para aqueles que querem fazer o mal. Aí em Gênesis 11, o que é que ele faz? Mais um triângulo para baixo. Eu vou repetir, em Gênesis 6, ele se manifesta com um triângulo para baixo. Aí a pirâmide fica para cima porque ele destrói o mal que ele fez em Gênesis 8, mas não destrói totalmente. Aí em Gênesis 11, novamente a pirâmide está para baixo. Sabe como é que Deus se manifesta como o diabo para o crivo? Eia, desçamos ali e confundamos os homens. O mesmo plural de façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos descer ali e vamos confundir. Quem é que está pregando Babel? Quem é que está fazendo a confusão? Quem é que está propondo o mal? Quem? Teólogo. Quem é que está propondo Babel? Confusão. Quem é que disse vamos descer ali, vamos confundir? E ali surgiram as línguas dos anjos, línguas dos deuses. Você entende isso? Ele criou a confusão toda. Aí ele faz o mesmo processo com Maria, escolhe Maria a dedo. E o processo é de inseminação divina. Mateus, Marcos, Lucas e João, transitório interbíblico, ainda é Velho Testamento. Os mentirosos todos do mundo dizem que é novo. Aí em Atos, quando o Espírito desce, o que é que acontece em Atos? O triângulo fica para cima de novo. O triângulo fica para cima de novo. Por quê? Porque o que é que Deus faz em Atos? Ele coloca o antídoto da confusão das línguas. Aquele que disse, eia, desçamos ali e confundamos. Agora ele diz, eu vou descer com as 72 virtudes do bem. E vou colocar dentro do coração do homem as virtudes do bem. Sabe o que você encontra quando você lê Gálatas, capítulo 5? Você lê frutos do Espírito, ou fruto, e obras da carne. Eu já ensinei isso em vídeos, que é só você substituir obras da carne por, veja na tua tela, trabalhos da matéria. Olha quais são as virtudes de demônios. Prostituição. Existem muitos espíritos malignos enviados por Deus, como Deus enviava o espírito maligno para atormentar Saul, para aqueles que desejam a prostituição. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias. Tudo isso é o triângulo para baixo daqueles que escolhem as virtudes do mal. Mas aqueles que escolhem as virtudes do bem, substitua fruto por virtudes, anjos de Deus.
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem Torá, não tem Pentateuco, não tem Bíblia, porque quem é do bem não precisa de Bíblia. Vídeo, a Bíblia não foi feita para nós. Abel fez o bem sem conhecer Bíblia. A igreja primitiva era boa sem conhecer Bíblia e sem ter Bíblia. Não há lei para quem é do bem. Porque a bondade é a sua lei. Atos 2, triângulo para cima para consertar o problema. Você lê, cada vez que tem um triângulo é caos. Triângulo para baixo é caos, triângulo para cima é ordem. Deus é Deus de ordem, não é Deus de confusão. Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, ele faz o caos, ele faz a ordem. O que é que ele disse no livro de Jó? Eu faço a chaga e eu curo a chaga. É Deus quem dá o nascimento, mas é Deus quem dá a morte. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ó, Luza Oliveira, tá chegando agora, ignóbil que só. Um dia você vai ter vergonha desse teu comentário e vai pedir para eu tirar esse comentário daí. Olha aqui. Sabe o que é que Deus faz conosco? Evolui e nos faz ver como Ele vê, holisticamente. Mas sabe o que as religiões, em nome de Deus, fazem? Selar, presta atenção. Sabe o que? Sabe o que? As religiões, em nome de uma divindade, Deus, principalmente judeus e cristãos, fazem. E, aliás, quem são os judeus e cristãos? Apocalipse 18:4. A Babilônia espiritual. Caiu 2 vezes. Selar. Momento especial do estudo no final. Sabe o que é que Deus permitiu acontecer com as religiões? Elas enganam, elas iludem, elas pregam as 72 virtudes do mal, 72 demônios. Por quê? Porque pregam misticismo, privilegismo, materialismo, ter, ser e poder. Sabe o que as religiões do pináculo, que Satanás holograma tipológico levou Jesus, Mateus 4, Lucas 4, ao pináculo do templo? Por que do templo? Porque as religiões são do diabo, do mal. Assim como os poderes políticos. A aliança e parceria que matou os profetas de Jesus, a política e a religião. Sabe por quê? Sabe o que é que Deus determinou as religiões? Determinou as religiões que enganem os homens, que dê para os homens, presta atenção, que dê para os homens o que eles querem ouvir, que massageiem seu ego. É o que as religiões pregam. O Deus do nascimento, mas não o Deus da morte. O Deus da cura, mas não o Deus da doença. O Deus da vitória, mas não o Deus da derrota. Isso é ilusão. Isso é engodo. Isso é embuste. É uma farsa. É como um anjo de luz, mas é mentira. Porque o Deus verdadeiro que a Escritura apresenta, Filipenses 4, 11, 12, eu tenho tudo e às vezes não tenho nada, mas mesmo tendo tudo ou não tendo nada, posso tudo naquele que fortalece. Sabe qual é o Deus verdadeiro que as religiões não apresentam? O livro de Jó: recebi o bem, triângulo para cima, por que não vou receber o mal, triângulo para baixo? Sabe qual é o Deus que as religiões não apresentam? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará, nada faltará, morte,
Tá no contexto. Vale, cajado, vara, inimigos, açoites, problemas. Nada vai faltar. Coisas boas e coisas ruins. Caos e ordem. Doença e cura. Tristeza e alegria. Esta é a proposta do crivo para todos. Mas isso não é pregado. Isso não é ensinado. Não é isso que as pessoas buscam. As pessoas estão buscando um Deus customizado, personalizado, de acordo com o seu ego. Portanto, quantas poderão existir? Agora vem o momento final. Música, porque é o grande selar. Falei para o Nuno de Portugal, antecipei. Disse que eu vou falar aqui, eu posso me aprofundar ainda mais futuramente. Olha para cá e presta muita atenção. Você viu isso aqui? Olha que revelação. Gênesis 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11. Não cheguei nem no Apocalipse. Não precisa. Não dá tempo. Olha isso aqui. Eu vou fazer uma linha aqui em cima, de tinta, bem grossa, bem espessa. Só para você olhar. E aqui vou fazer uma outra linha. Isso é o Deus global. A história holística como um todo, olhando de cima verticalmente em todas as fases, compreendendo todos os 7 dias, as 7 semanas, até o Shabá, até o final. Presta atenção. Aí você olha isso aqui, mas como pode, Raquel? Mitologia, deuses, demônios, Deus incorporar. Olha o que você fala dos anjos, olha o que você fala dos arcanjos, olha o que você fala dos querubins e serafins, da trindade, olha o que você fala que são os demônios, olha o que você fala que é a serpente, olha o que você fala que é Lúcifer, olha o que você fala que é Deus, o que é o diabo. Tudo isso aqui é o contrário do que todos ensinam, exceto os livros de Salomão e muitos esotéricos e muitos de sociedades secretas que sabem que muitas das coisas que eu estou falando é verdade, mas também parcialmente, porque eles também são místicos. Isso daqui chama-se Amém. Quem assistiu o vídeo do Amém? Quase ninguém sabe o que significa Amém. Vai assistir lá para saber o que é Amém. Isso aqui é o Amém. Isso aqui é Alfa e Ômega. Isso aqui é a vida da ambiguidade e dualidade. Presta atenção. Você está vendo tudo isso daqui? Essa proposta, como tudo começou, Gênesis 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, terminará Apocalipse. Quem está preparado aí para ouvir? Quem já assistiu meus vídeos sobre metafisicalidade, física quântica, astrofísica, mesma coisa, holograma. É só colocar um desses termos em qualquer mecanismo de pesquisa e em seguida escrever EC ou ACIO. Você vai ver muitos vídeos. Ou entrar youtube.com/ACIO ao vivo. Tudo isso daqui. Vocês vão repetir comigo. Cadê os iniciáticos aí? Todos os alunos escrevendo no chat, repetindo comigo. Número 1. Tá preparado? Vou começar devagar. Nós estamos como que dormindo. Nós estamos como que dormindo. Número 2. Nós estamos num sono e o morrer é o acordar. Diga comigo, o morrer é o acordar. Por isso, déjà vu. Veja meu vídeo sobre déjà vu. 3. A vida crivo é um confinamento de bem e mal hologramado. Eu vou convidar todos vocês a colocarem assim na Google: programador de Taubaté cria presépio. Quem é de Taubaté que está me assistindo? Para celebrar o Natal feito de holograma. Eu vou convidar vocês, número 2, para assistir um vídeo, não dos conspiracionistas doidos que dizem que existe a possibilidade do 11 de setembro ter acontecido
através de hologramas. Quando chegarem os óculos de verdade virtual e realidade aumentada, ou através da íris, como mostra a série Black Mirror, o The Circle, quando essas tecnologias chegarem, que vocês começarem a lidar com projeções nos celulares, que as telas acabarem, que tudo for luz e projeção, tudo que eu falo hoje, sou chamado de louco, fará sentido. Vocês entenderão o que é um holograma. Tudo isso daqui é um sono. Diga comigo, tudo isso daqui é um holograma. Nós não existimos. Mas, irmão, aqui eu não estou entendendo. Carlos Eduardo, você já viu lá em Taubaté esse presépio? Nós estamos dormindo. Ei, aqui eu não estou entendendo nada. E eu queria subir no negócio aqui para chamar a tua atenção. Como é que eu faço para chamar a tua atenção agora no final? Como é que eu faço? Será que se eu subir a música eu chamo a tua atenção? É um momento de selar do selar, é o Zenit. Pega uma Bíblia perto de você, dá uma olhadinha nela. Capa contra capa, aquela história toda, aquela compilação de tantas páginas. Literal e figurado. Como tudo começou, olha os primeiros capítulos. Terminará. Nós estamos numa Matrix, perfeito, Marcos, toda. Professor universitário entende, né? Presta atenção. Eu vou falar o melhor agora no final. Tudo isso daqui é Deus, é luz, é a ilusão de espaço, triângulo para baixo, espaço, tempo e matéria. Porque quando você lê na Bíblia terra é sinônimo de matéria, nós estamos presos na matéria, carnalizados aqui embaixo. Nossos espíritos, nossas consciências, nossas almas ainda não existem, elas estão em casulo, em crisálida, cristalizados aqui na matéria, onde existe cronos, tempo. Estamos sendo crivados nesse confinamento holograma. Até a criancinha que eu coloquei no instagram.com/ecorgânica, assista lá, já entendeu que a vida é um jogo, que não pode ser pausado. E num jogo, você sabe, quem é programador de software aí? Quem já fez game? Você conhece pessoas que ganham muito bem fazendo game, softwares, aplicativos? Eu entendo um pouquinho dessa linguagem cibernética. Entenda, quando você faz código-fonte, assista meu vídeo, Deus Código-Fonte, você faz o que você quiser. Os personagens do bem e do mal como você quiser. A história como você quiser. Sabe por que é tão difícil você entender tudo isso que eu estou falando? A água que destruiu eles, aí vem Deus, relação sexual, o quê? Gênios, demônios, deuses, não é possível. Existe anjo sim, claro que existe anjo, mas o que o Akel está falando? Diabo, Lúcifer. Sabe por que é tão difícil? Porque você ainda tem olho de lagarta, você só vê a matéria, você é crisálida, você só enxerga coisas palpáveis, tangíveis, você está limitado à matéria, você é materialista. Se você conseguir transcender, evoluir a ponto de olhar holisticamente, verticalmente como Deus vê, como foi Paulo para um terceiro céu, na condição dimensional, metafísica, quântica, lá de imatéria, para onde vamos, que não tem passado nem futuro, só existe presente, lá onde não existe tempo, lá onde é de eternidade a eternidade, onde a matéria é de luz. Ei, se você conseguir vir comigo e transcender agora, qual aluno consegue? Cadê os evoluídos que estão conseguindo? Eu quero ver no chat agora. Agora sim o chat. Eu quero ver quem está conseguindo transcender e entender que Deus faz a história que Ele quiser, o enredo que Ele quiser, o roteiro que Ele quiser, a forma que Ele quiser, o personagem que Ele quiser, da forma, sendo Ele justo, não interferindo no livre-arbítrio do homem, dando ao homem o direito de escolher o bem e o mal, a ciência do bem e do mal. Ele pode fazer a história
história que Ele quiser. Ele escolheu um dia abrir o Mar Vermelho. Que bonito, derrubou a muralha. Que bonito, Ele escolheu fazer a história como Ele quis. E tudo planejado. Ao quarto dia, o Cordeiro é imolado. Ele vem em forma humana. Jesus, holograma do Pai. Como é que Ele escolheu vir? Epifania, teofania. Jesus é só uma apresentação, um anjo de Deus que corporifica para ter imagem, para a gente ver, para a gente entender, para que Ele possa em carne vencer o crivo e provar que é possível ter domínio próprio e vencer o mal. Aí Ele volta e deixa essa história. Olha que história, que enredo, que roteiro, que filme, que livro. Que história sensacional, riquíssima em detalhes, onde os números 444, 666, 777, 72, 18, tudo combina, tudo encaixa. Uma coisa está interligada na outra, na natureza, na dualidade, tudo encaixa, tudo é perfeito. Deus é tudo isso daqui. Por quê? Por quê? Porque é tudo holograma. Diga comigo, tudo é holograma. Nós não existimos. Salvação, que a Bíblia fala, é sinônimo de existir. Existirá depois de 3 instâncias. Existirá aquele que vencer. Apocalipse, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Aquele que vencer, aquele que tiver mais virtudes e frequências, energias, o que você quiser, boas, que se sobressaiam, que vençam, que excedam as suas virtudes e qualidades ou defeitos maus. Qualidades negativas. Sim, no crivo, no mundo aí fora, ambição é bom. Ambição não é mal. É a inversão de virtudes. Presta atenção, olha para mim. Eu estou encerrando. Quem é que pode entender a profundidade disso agora no final? Sabe por que muita gente chama isso aqui de herege? Herege, heresia. Ah, como é tão... Isso aqui é uma loucura. Não está na Bíblia, não está na Bíblia. Sabe por quê? Porque você ainda está preso à matéria crisálida, ovo, lagartixa. Lagarta, você só enxerga matéria. Tudo que você vê é um véu. 2 Coríntios 3. Aí Paulo diz, tira o véu para ver Deus de glória em glória. Sabe o que é glória? Eu vou te ensinar o que é glória. Glória é luz, iluminação, sabedoria, entendimento. De glória em glória, até entender que tudo isso aqui é luz, é holograma. Ele está projetando isso. Ele é uma pontinha de luz que ilumina tudo isso. E nós estamos vivendo esse sonho, realidade ilusória coletiva que parece que tem matéria, que parece que tem espaço e que Ele escolheu. São 72 virtudes. Se Ele quiser fazer anjos, serafins, seres com rosto de leão, corpo de cavalo, asas de águia, Ele faz o que Ele quiser. Não limite o Criador. Saia dessa pequenez. O medo é sinônimo de não evolução, de infantilidade. Toda criança tem medo. Ela precisa de um adulto para guiá-la. Vem cá, vem aqui, não precisa ter medo. Vem aqui, criancinha, vem, criancinha. Vem, meu filhinho, vem. Eu tô com medo, mamãe. Eu tô com medo, tio. Eu tô com medo, pai. Venha, não tenha medo, eu tô com você. É isso que os mestres docentes fazem. Os sábios resplandecem, como diz Daniel, dizendo, venha, não tenha medo. Não tenha medo de evoluir. Ser livre, desdogmatizar e entender, nós estamos num crivo para sermos do bem, só isso. Nada mais, não tenha medo, seja do bem, vença o crivo. Isso aqui é uma história, um enredo, um roteiro, repito, lindo, fantástico, fenomenal, insuperável. Nunca ninguém jamais poderia fazer algo próximo, perto, de tamanha perfeição dessa história, desse sono. Que código-fonte,
que nós estamos inseridos. Que realidade é essa, maluca, sábia e inteligente? Porque inteligência é diferente de sabedoria. Que coisa linda! Aí eu falo tudo isso daqui. E a pessoa, mas como é possível? Não, anjo é anjo, demônio é demônio. Deixa eu tocar, ó o Tomé, deixa eu tocar para ver se demônio é demônio. Demônio. Quando eu chegar no céu, eu vou ver o pai sentado num trono, o filho sentado no outro, Maria, se eu for católico. Se não for católico, nem preciso ver, que Maria nem é tão importante. Quando eu chegar no céu, eu quero ver o Miguel, quero conversar com o Rafael, se eu já conheço que o Rafael existe. O Gabriel, quero conversar com o Gabriel, quero ver um por um. Um por um. Tua visão é material, pueril, pequenininha, ínfima, diante da grandeza de Deus. Você não entendeu nada. Viu como a teologia não vale nada? É tudo literal, é tudo físico, tudo palpável. Ele acredita que vai chegar do lado de lá e vai ver tudo físico como é aqui. É tudo assim. Ah, esse ser aqui, teve guerra dos demônios, Apocalipse 12, vai ter batalha no céu. Não entende Deus. Mas quem é que pode entendê-lo? É possível? Com um pouquinho de obviedade, um pouquinho de coerência. Nesse holograma, nesse sonho, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele é justo. Ele não interfere. Você escolhe o bem e o mal. Qual dos alunos entendeu isso aqui? Sabe, quando você coloca essa palavrinha aqui, ó, aqui do lado, holograma, sono, sonho, projeção, tudo fica claro. Um mundo imperfeito, corruptível. Você quer comparar matéria com imatéria? Você quer comparar tempo cronos com eternidade? Quando é que vocês vão entender que a vida aqui não tem absolutamente nada em relação, nada semelhante em relação ao que está por vir para aqueles que vencerem o crivo? E ao vencer o crivo, existirão. Repito, pirâmide. Quem é que existe no universo todo que nós conhecemos? Eu não terminei aquela hora. A base, o Criador, a existência de todas as coisas. Os demônios que ele criou, virtudes, corporificou em espíritos, para que eles crivem os homens, para que os homens que escolheram o mal recebam eles, tanto do bem quanto do mal. E para fechar a pirâmide, quem é que existe? A humanidade que veio do pó do carbono, do humus, e precisa vencer o crivo. Só tem nós. Se o Mário César entendeu, se Guilherme entendeu, se Daiane Neves entendeu, se Isabel entendeu, então podemos terminar dizendo como Shaul: se esperarmos só neste mundo crivo, holograma, vida 18, matéria, seremos mais do que miseráveis. Aqueles que se iludem, que se encantam com isso daqui, não merecem passar daqui. É nisso, é através disso que o Criador vê
quem é quem. Aquele que ama o mundo, o amor do Criador não está nele. Está sendo iludido pelo crivo? Está se revelando alguém que não merece existir. Não se iluda. Viva bem, viva em paz, seja feliz, mas não se iluda. Boa noite e até amanhã.